Nesse vídeo eu vou ensinar como a gente faz para mudar as proporções daquele joguinho que a gente fez do Flappy Bird. Quem ainda não fez o joguinho pode acessar os vídeos onde eu ensino a fazer aqui na descrição desse vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi um e-mail de uma aluna falando que ela fez o joguinho, aí ela colocou no tablet para testar e a tela do joguinho ficou bem pequenininha. É que a gente fez esse jogo para ser jogado no celular, mas a gente pode fazer algumas alterações nele que vai fazer com que ele funcione no tablet também. Então, para começar, a gente clica lá no Create Apps, escolhemos a nossa conta do Google. Se o último projeto que você fez foi o do Flappy Bird, ele já vai aparecer a telinha do projeto. Caso contrário, vai aparecer a tela inicial, que seria essa. Então, basta você clicar em cima do nome do projeto do Flappy Bird. Se o seu App Inventor apareceu em inglês, clique lá em cima do lado do seu e-mail e escolha Português do Brasil. Ok, então agora a gente vai resolver aquele problema da tela ficar pequenininha no tablet. Então eu fiz alguns testes antes e vai ser necessário a gente colocar um botãozinho aqui para que quando a gente aperte o botãozinho, ele meça a tela do tablet e faça com que os componentes do jogo se estiquem. Então eu vou colocar um botãozinho aqui, clico lá em botão e arrasto para cá, né? E eu vou mudar o nome do botão aqui nesse cantinho, ó. Eu clico em cima do botão e venho aqui e vou chamar ele de iniciar. E quando a pessoa apertar ali, ele vai iniciar o jogo. E eu posso centralizar ele para que ele fique bem no meio da tela. Para isso eu clico lá em cima em Screen. E aqui no alinhamento horizontal eu escolho centro. Ó, deu para perceber que ele já mexeu ali, né? E a gente vai fazer com que nem a gravidade, nem o movimento dos obstáculos funcionem enquanto a pessoa não apertar o botão iniciar. Para isso, a gente vai vir naqueles reloginhos que a gente colocou antes e vai apertar aqui no ativado da gravidade e no ativado do outro temporizador, que é o do movimento dos obstáculos. A gente vai também clicar na pintura e percebam que ali na largura ela está 350. Então a gente vai esticar ela para preencher a tela. Então cliquem ali em preencher principal e OK. E a gente vai também fazer com que, mesmo que a pessoa gire o celular, o jogo continue em pé, tá? Para a pessoa ser obrigada a jogar em pé, senão vai bugar tudo. Então cliquem no Screen 1 e procurem ali orientação da tela. Escolham retrato. Agora a gente vai alterar os blocos. Então lá em cima, onde está escrito blocos, a gente aperta. E tem todos aqueles milhões de blocos que a gente já fez, né? Então, para começar, a gente vai precisar criar uma nova variável que vai guardar a proporção da tela, porque talvez ela seja um pouquinho maior, talvez seja um pouquinho menor, e é isso que essa variável vai gravar. Então, para isso, a gente vai clicar em variáveis e vamos pegar aquela inicializar global nome. E eu vou chamar ela de proporção. Sem cedilha e sem tio, porque às vezes dá problema, tá? E por enquanto ela vai ter 0. Então, a gente pode colocar por enquanto 1, só para garantir. Agora a gente vai fazer com que quando a pessoa apertar no botão iniciar, esse programinha calcule a proporção e faça com que todos os componentes do jogo aumentem ou diminuem, de acordo com a proporção. Então, vamos arranjar um espacinho. Eu acho que é legal colocar mais para baixo, porque vai ser bastante coisa. Então, aqui do lado, a gente vai procurar o botão, ó. Aqui está o botão 1. E a gente vai procurar o bloquinho dele, que é o quando o botão 1.clique. É o primeiro, porque quando o botão for clicado, ele vai fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a proporção.
Então, assim, a nossa tela que a gente fez nos 2 vídeos anteriores, ela tá programada para que fosse uma largura de 300. Mas como o tablet é maior, né, pode ser que tenha mais, 400, 500. Então a gente vai fazer um cálculo que vai mostrar como é que é a proporção de 300 para essa nova que é do tablet. Para fazer o cálculo, a gente vai gravar dentro da variável proporção. Então a gente vem aqui em variáveis e vai colocar esse aqui, ó, ajustar para. E vamos escolher proporção, que a gente vai ajustar a proporção para esse cálculo, tá? E a gente vai lá em matemática e vou pegar um número dividido por outro. Está um pouco mais para cima, ó, é um quadradinho dividido por outro quadradinho. Aqui no App Inventor, a divisão é essa barrinha para o lado. E essa divisão vai ser o tamanho da largura da pintura, porque ela vai esticar para preencher a nova tela do tablet. E aí ela vai ter o tamanho da largura. Então a gente vem aqui onde está escrito pintura e pegamos pintura ponto largura. Tá um pouquinho lá para baixo. Aqui. E colocamos no primeiro quadradinho. E no segundo quadradinho a gente vai colocar o número 300, que é o número que a gente fez para ser a largura do jogo. Então eu vou lá em matemática e pego o número 0 lá em cima e mudo para 300. É 350, não 300. A gente também precisa mudar a altura da pintura. Então a gente vai vir aqui do lado em pintura, procurar ajustar pintura.altura para... Aqui. E a altura da pintura vai ser aquilo que era antes, vamos ver quanto que era, 300, vezes a proporção que a gente acabou de calcular. Então a gente vai pegar lá em matemática, um bloquinho vezes outro. No primeiro a gente coloca o número 300, então lá em matemática a gente pega o 0 e escreve 300. E do outro lado a gente coloca a proporção. A gente vem em variáveis, obter proporção. Agora a gente vai fazer com que também os obstáculos vão lá para a posição do final da tela, porque eles estão indo para a posição 350. Mas se a tela for maior, né, eles vão ter que ir lá para o final, não na posição 350. Então, para isso, a gente vai pegar ali o obstáculo cima e vamos pegar o ajustar obstáculo cima ponto x para. E vamos colocar o número da largura da pintura, que vai ser lá o final da tela. Então vamos lá em pintura e pegar pintura.largura de novo. E a mesma coisa a gente vai fazer para o obstáculo baixo. Então basta a gente clicar com o botão direito, duplicar, né? Mas vamos alterar ali para obstáculo baixo. A mesma coisa a gente vai ter que fazer com a posição Y dos obstáculos, né? Para cima ou para baixo. Então vamos lá pegar o obstáculo cima, ajustar o obstáculo cima ponto Y, e o obstáculo cima ele vai começar no 0, né? E a gente pode dizer para o obstáculo cima começar no 0, que aí fica lá em cima da tela mesmo. Então a gente vai lá em matemática e pega o 0 lá em cima. Já o obstáculo baixo vai ser um pouco mais complicadinho. Obstáculo baixo ponto Y. Porque antes o nosso obstáculo baixo ficava nessa posição aqui, que é 185. Mas como a tela pode aumentar, porque ela pode ser jogada no tablet, talvez ele tenha que ir mais para baixo, além do 185, porque a altura da tela pode aumentar. Então, para isso, a gente vai colocar que ele vai ficar na posição 185 vezes a nova proporção, porque aí vai ficar mais baixo se a tela for maior. Então, a gente vai pegar lá em matemática, o bloquinho que é um quadradinho vezes outro,
E no primeiro a gente pode colocar 185, que é o que a gente tinha antes, né? Mas eu acho melhor a gente colocar mais, porque eu fiz uns testes antes e 185 ficou muito apertado. Não deu para o personagem passar. Então, vamos colocar 200, tá? E aqui do outro lado a gente coloca vezes a proporção, que é essa que a gente calculou ali em cima. Então, vamos lá em variáveis e pegar obter proporção. Agora a gente vai alterar a altura e largura dos obstáculos, tá? Então a gente vai lá no obstáculo cima, pegamos ajustar obstáculo cima ponto largura. E a largura dele era 30. Então a nova largura dele vai ser 30 vezes a proporção. A gente vai lá em matemática, pegamos o bloquinho que é um quadradinho vezes outro, colocamos o 30 no primeiro e a proporção no segundo. Lá em variáveis, pegamos obter e colocamos proporção. Vamos fazer a mesma coisa para a altura, então a gente pode clicar com o botão direito e duplicar. Obstáculo cima, ponto altura, e a altura dele antes era 100, agora vai ser 100 vezes a proporção. Agora a gente vai mudar a largura do obstáculo baixo. Então a gente pode duplicar também, só que a gente tem que mudar obstáculo baixo e largura. A largura dele também é 30, então a gente vai colocar 30 vezes a proporção. E agora a gente vai mudar a altura do obstáculo baixo. Então clicamos ali em obstáculo baixo, duplicar e colocamos altura. E a altura dele era 100. Colocamos 100. Para facilitar um pouco, a gente pode mudar a altura dos dois obstáculos para 80. Tá? Que eles vão ficar um pouquinho menores e vai ficar mais fácil do personagem passar entre eles. A gente também vai mudar a largura e a altura do personagem. A gente tem que mudar de todos os componentes do jogo, tá? Então procurem lá o personagem de vocês. O meu tá escrito passarinho. E eu vou procurar ajustar passarinho.largura. Vamos ver como é que estava antes. O passarinho estava com altura 25 e largura 25. Então, ele vai receber a largura 25 vezes a proporção. Lá em matemática, bloquinho vezes bloquinho. Lá em matemática, número 0, coloco 25. E no outro eu coloco obter proporção, que está lá em variáveis. Essa parte é meio repetitiva, tá, gente? E a altura do passarinho. Posso clicar com o botão direito, duplicar. Onde estava a largura, eu coloco altura. E é 25 também. Agora a gente vai mudar a altura e a largura e a posição do chão e do teto. Então vamos lá para o chão. Vamos procurar ajustar chão ponto altura. E a altura do chão era 30. Agora a gente vai fazer 30 vezes a proporção. Então vamos lá em matemática. Bloquinho vezes bloquinho. Primeiro a gente vai lá em matemática, pega o 0 e coloca 30. E o segundo a gente coloca obter proporção. Está lá em variáveis. Proporção. Vamos duplicar para fazer a largura. A largura dele era 350. Então aqui vai ser 350 vezes a proporção. O teto também. Posso duplicar, colocar teto, altura. É a mesma, é 30. E o teto, largura. Que é a mesma também, 350. E o X e o Y do chão e do teto também, tá? Então a gente pega lá no teto. Vamos colocar ajustar teto.x 0, porque ele começa lá no cantinho da tela.
E o y do teto também vai ser 0. Então, vamos duplicar e mudar aqui para y. E vamos fazer o x do chão. Vamos duplicar, colocar chão, x vai ser 0. E o y do chão aí não vai ser 0. O y do chão vai ser a altura total da pintura menos a nova altura dele. Então, a gente pode já pegar lá, em matemática, um bloquinho menos outro. No primeiro, a gente vai colocar a altura da pintura. Então, eu vou lá em pintura, pego a altura, pintura.altura. E no outro, eu vou colocar a nova altura do chão. Eu posso ir lá em chão e pegar chão.altura. E, por último, nesse botão aqui, a gente vai ativar novamente aqueles 2 reloginhos que a gente desativou. Lembra o temporizador e a gravidade que a gente desativou? Quando a pessoa apertar no botão, vai ativar novamente. Então, a gente procura o reloginho aqui do lado, temporizador, e vamos pegar ajustar ponto ativado para, que a gente vai dizer que é verdadeiro que eles vão estar ativos. Então, vamos lá em lógica e pegar verdadeiro. E a mesma coisa para o outro temporizador. Então, a gente pode duplicar e colocar o nomezinho dele aqui. Os meus se chamam gravidade e temporizador 1. Se você não mudou o nome, vai estar escrito temporizador 1 e temporizador 2. Beleza, a gente alterou todas as propriedades iniciais do jogo. Agora a gente vai precisar alterar dentro das outras funções que estão lá para cima. Então vamos procurar onde a gente fez aquele quando o obstáculo alcançou a borda. Lembra que era quando o obstáculo chegou no canto de cá, ele volta lá para o canto de lá? Então o que a gente vai mudar aqui? A gente vai mudar a posição para onde ele volta, que seja lá para o final da pintura, no final da largura da pintura, não vai ser mais 285 como a gente tinha feito. Então a gente pode apagar, para apagar a gente pode arrastar para a lixeirinha, ó. Acho que a gente nunca tinha apagado antes, né? E aqui a gente vai colocar o bloquinho que diz qual que é a largura da pintura. Então vamos lá em pintura. E vamos pegar pintura.largura. Eu posso duplicar aqui. E a distância que ele vai variar para cima e para baixo pode mudar também, já que a proporção inteira do jogo mudou, né? Então, o que a gente vai colocar? Ali na distância que tem o número aleatório, a gente vai multiplicar tudo pela proporção. Então, vamos pegar lá em matemática, um bloquinho que é um quadradinho vezes outro, e vamos colocar esse númerozinho aqui, ó, menos 15, e do outro lado vamos colocar a proporção, que está lá em variáveis, obter proporção. E vamos encaixar lá. Perceberam que já ficou meio apertado aqui, né? Então, eu vou puxar um pouquinho mais para cá para caber. E a mesma coisa com o outro 15. Vou lá em matemática, pego um quadradinho vezes outro, coloco o 15 e no outro coloco lá em variáveis, obter proporção. E a mesma coisa a gente faz nesses aqui de baixo também, onde tem só o 5, a gente vai colocar o 5 multiplicando a proporção. Então, lá em matemática, bloquinho vezes bloquinho, coloco o 5 no primeiro, e lá em variáveis, obter proporção. E encaixo novamente. E aqui também, no 185, tiro o 185 dali, matemática, bloquinho vezes bloquinho. E nesse 185, lembra que eu mudei para 200 para ficar um pouco mais fácil do personagem passar? Então vamos colocar ali 200.
No outro, coloco obter proporção. E nessa função obstáculo cima com sua borda, tá pronto. Agora vamos para aquela que faz com que o obstáculo mexa para o lado. O nosso obstáculo está movendo de 5 em 5. Só que como a proporção da tela vai mudar, pode ser que ele precise ir mais, né, do que 5 em 5. Então a gente vai pegar lá em matemática, bloquinho vezes bloquinho, colocar os 5 ali e lá em variáveis, obter proporção no outro. E a mesma coisa para o obstáculo baixo. Lá em matemática, bloquinho vezes bloquinho, 5 variáveis, obter proporção. Agora a gente vai alterar outra função, que é aquela que o personagem colide, que é aquela que verifica se o personagem colide com o obstáculo ou o chão, né? A gente só vai mudar aqui o x do obstáculo cima e do obstáculo baixo. Porque quando o passarinho colidir, a gente vai fazer com que ele volte para a posição inicial, né? Que é a desse lado de cá. Então vamos jogar esses aqui no lixo. E vamos colocar a pintura ponto largura, que aí vai fazer eles irem lá para o final da largura da pintura. Lá em pintura, pintura ponto largura. Cadê? Aqui. Eu posso duplicar. E por último, vamos mudar ali as funções do passarinho, que faz ele cair e faz ele pular. Antes ele caía na da gravidade, né? De 10 em 10, agora ele vai cair de 10 vezes a proporção. Então vamos lá pegar um bloquinho vezes outro, colocar o 10 no primeiro e, lá em variáveis, obter proporção no segundo. E lá onde a gente faz ele pular, né, que é quando pintura ponto toque para baixo, a gente pulava de 15 em 15. A gente pode aumentar para 15 vezes a proporção. Lá em matemática, bloquinho vezes bloquinho, 15 no primeiro e, em variáveis, obter proporção para o segundo. E com tudo isso, teoricamente, é para funcionar. Então vamos testar. Lá em cima a gente vai em compilar e a primeira opção. Bom, pessoal, o único tablet que eu arranjei para testar foi esse do meu irmão, que é bem velhinho. Então, aquele aplicativo MIT App Inventor não funciona nele. Mas eu achei uma outra maneira de conseguir instalar sem o aplicativo do App Inventor. Dá para ir direto no Google Chrome. E quando a gente manda compilar, percebam que ele dá um link ali. Então eu vou copiar esse link no tablet. O final do link é 9KZS. 9KZS. Fazendo download. Essa maneira é até melhor, né, gente? Aí não precisa instalar o aplicativo do App Inventor. Pode digitar direto o link. Aperte o botão abrir. Então, pessoal, quando ele abre naquelas configurações que a gente fez para o celular, né? Mas se a gente apertar no botão iniciar, ele vai esticar o joguinho. Só que a gente vai precisar apertar 2 vezes. Eu acho que uma vez só não tá dando tempo dele configurar. Viram que quando eu apertei o iniciar a segunda vez ele fez bem certinho? Por enquanto ainda não encontrei uma solução para isso.
Mas se eu encontrar, eu faço um novo videozinho mostrando, tá? Então era isso, gente. Eu espero que tenha ajudado, principalmente a Laura, né, que falou comigo por e-mail. Essa parte de proporção da tela é um pouco mais complicado mesmo, por isso que eu não tinha colocado antes sobre isso, né? Porque aí envolve matemática, e eu sei que todo mundo ama matemática, né? Bom, eu amo. Espero que tenham gostado e tenha dado certo. Se não deu certo, me manda um e-mail que eu tento descobrir por que não deu certo, tá?